cara que vai usar ele não precisa saber de tudo, como ele funciona por dentro, ele precisa saber que essa entrada é essa saída do dado. Uma das premissas do React também, quando eles apresentaram, era justamente a ideia de você ter uma origem única ali dos dados, né, e isso ser renderizado em vários locais. Né? Dizer que isso tudo aí acaba formando um programador um pouco mais especialista em JavaScript. Se você for procurar em qualquer lugar, tipo, o que define React é só uma library para fazer UI. O React, eu acho que ele te obriga a entender vários paradigmas antes de você absorver ele de maneira suave. Olá pessoal, estamos começando mais um Papo na Nuvem, o podcast da Nuvem Tecnologia número 4. E hoje vamos conversar com um grupo de aventureiros do reino do JavaScript. Olha só, estamos aqui com o Luan Castro. Opa, e aí? Sempre confio em JavaScript. Jossam Petrenko. Boa noite, galera. Otávio Augusto. E aí, pessoal? Roberto Giacometti. Fala, Devs! E temos um convidado de honra, Álvaro Vibrantes. Opa, fala galera. E aí, Álvaro, você quer se apresentar? Você é um desenvolvedor externo aqui da nuvem, né? Todos os outros são da nuvem. Esse é um convidado de tem muita honra. Um convidado de honra. Se apresenta melhor pra gente. Fala aí, dos eu seus quero projetos. entender porque eu sou um convidado tão de honra assim, mas vamos lá, né? Bom, eu sou GDE de IoT e trabalho também com projetos de IoT numa empresa norte-americana aí. E tô tentando ser falar bem resumido aqui, mas lá a gente desenvolve tudo com React também, então vai ser legal fazer essa discussão aqui. Tá enquadrado dentro do tema. IoT com React, explica mais sobre isso, cara. Espera aí, daqui a pouquinho, só continuando nossa abertura. Conosco na produção de som e vídeo, Roger Sborker e Lucas Santana. E aí? E aquele que vos fala, Gabriel Santos, Scrum Master aqui na Nuvem Tecnologia. O papo de hoje é sobre React. E para falar de React, a gente tem que falar um pouco de JavaScript, né? Então, assim, pessoal, como que aquela ideia de usar o JavaScript para validar campo, validar CEP, validar telefone, se tornou o React, cara? Como que essa história chegou até lá? Cara, e pior que eu comecei a programar nessa época. Pra quem não tá vendo isso aqui, o Luan tá chorando já. Tá? Eu não sei que momento que isso migrou, mas teve um movimento meio que global, né? Desde o Knockout lá, o Angular, Cara, eu lembro o que o Backbone, pessoal... os caras começaram a ficar putão e falou, não, vai ser isso aí. Eu lembro que o pessoal desenvolvia quase tudo, era server-side mesmo, o server cuspia tudo, o HTML com JavaScript de uma vez, e aí de repente surgiu o Gmail e disse que isso aqui era um SPA e ninguém sabia nem o que era isso, cara, e tudo era só JavaScript na tela e era mágico e lindo. E se você olhar pro Gmail, a primeira versão dele, você vai ver que ele era horrível, na verdade. E ele assim, pô, cara, como que isso aconteceu, né? Então o pessoal começou assim, pô, tem muita força do JavaScript no cliente, né? Dá pra fazer mais coisa com isso. Aí veio o jQueryzão violento. E o material era horrível para estudar. Eu lembro que eu peguei um livro de JavaScript e tinha um capítulo sobre o objeto date. O livro do Maljor, né, tem 400 páginas, né? Eu levei pra casa ele esse dia, tava aí na nuvem. Ninguém teve coragem de ler aquele livro, não. Maljor tá tiozão, Mas né? quem lê aquele livro ele é raçudo, velho, que o cara ensina uns treinos da primórdia lá. É de 2009 aquele livro. Tem um livro que é a Bíblia do JavaScript também, que é dessa época aí, que acho que é esse aí, que ele era bem grosso. Hoje eu uso lá pra levantar meu monitor. Mas acho que era esse aí que tem um episódio só falando sobre o date. Não, e é ruim demais, cara, que é isso? Hoje em dia esse nem não dá ninguém pra sabe falar sobre o date e funciona, tá vendo? Esse não dá pra falar que eram bons tempos. Não, essa parte não. E o jQuery foi bons tempos? Foi, cara, foi. Mas ao mesmo tempo foi a época negra, né? A gente pegava o currículo da galera que o cara tava escrito assim, jQuery. Assim, na entrevista falava assim, sabe JavaScript? JavaScript eu não sei, só jQuery mesmo. E isso mudou? Migrou, né? Hoje em dia você vê no currículo React, e aí, mas JavaScript? Não, React, cara. Cara, eles têm esse problema aí. Mas o jQuery foi o pai, né, cara, disso tudo, né? Se não fosse ele, talvez não fosse do jeito que é hoje. Ele moldou o cenário dessa cena. O cenário, o caminho dessa cena.
Só que eu acho que o jQuery foi o pai do código macarrônico, né? Foi o pai da Porque bosta toda ali. Exatamente. Cada um plugin iniciava num local diferente, e aí você não sabia de onde estavam vindo as coisas. Eu já trabalhei num lugar que, a gente vai deixar abaixo, mas eu trabalhei num lugar que os caras não deixavam fazer um for em JavaScript se não fosse usar jQuery. Então eu tinha que dar cifrão.it para poder usar um for. Então, foi uma época meio sombria também. Mas foi a época que deu poder pro cliente, né? A gente parou de usar só o server, né? E começou a desafogar um pouco o server e jogar pro lado do cliente também, né? Resolver muita coisa lá. Eu lembro que falava muito de se fazer Ajax ali, né? Aí você, caraca, o que é Ajax? Aí, mas foi Ajax era o que... diferencial, tipo a certificação do programador, né? O cara sabia Ajax era o diferencial no currículo, cara. Ele era o Advanced. Era o né? Advanced, né? O cara mais avançado possível. E o pior é que depois, eu lembro que assim, no .NET tinha o Ajax Toolkit, Ajax Assim, Manager. você trabalhava com Webforms, né? Colocava lá ele e ele fazia até virar Ajax. Isso é, no final das contas, o cara não sabia o que era Ajax. Ele sabia que o .NET fazia isso pra ele, né, cara? É sempre alguém tentando mascarar aquilo que você deveria saber, né? Eu arrisco dizer que o Ajax é a versão antiga do PWA, né? E agora o PWA e Ajax a galera acha que é uma coisa que você instala, né? Mas na verdade são técnicas e são coisas que você faz ali, mas a galera dava um nome assim, achava que era mágico. Lembro que eu fiz Ajax já com frame escondido. Nossa. Que triste. Ixi, aqueles iframezão violento. Eu tinha um frame escondido e eu dava post no form dentro dele e aí voltava a requisição. E era um Ajax, cara. E ficava no cantinho da tela escondido. A Webforms era assim, não era? Você acha que era Pra assim? fazer o Ajax dele lá, acho que era um monte de frame que ficava lá. Porque não rodava no IE bem, isso era uma loucura, cara. Tá, cara, tava todo mundo lá fazendo seu Ajax, o seu jQuery, e aí o Facebook fez uma rede social violentíssima, que tinha que atualizar milhões de coisas na tela, tinha que atualizar os amigos online, tinha que atualizar a timeline, tinha que atualizar a notificação, tinha que atualizar os grupos, tinha que atualizar, sei lá, a última foto sua que você acabou de postar. Número de E aí eles curtidas. falam assim, cara, esse problema a gente tem que resolver. E me parece que é desse problema que saiu o React, né? Pelo que eu entendi, lembro que em 2013 eu fui na Brasil.ts e os caras apresentaram o React para resolver esse problema. Porque eles tinham, sei lá, amigos online em um lugar e ao mesmo tempo tinha amigo online em outro. Aí tinha notificação e tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e eles estavam com o código estava desandando, não estava indo para um caminho positivo, sabe? E aparentemente eles tinham a premissa de manter a Ajax tudo, né? Que é a sincronicidade em tudo. Tá, mas no final das contas, o que é que o React faz, cara? Viu? E aí? View é outra coisa, cara. Mas eu acho que uma das premissas do React... Acho que uma das premissas do React também, quando eles apresentaram, era justamente a ideia de você ter uma origem única ali dos dados, né? E isso ser renderizado em vários locais, né? Tipo, então, apesar do React por si só, a gente tá falando da parte ali de view, né? Visualização, mas eles sempre tiveram uma preocupação central ali de centralizar mais a origem dos dados. Então a gente fala de gerenciamento de estado, mutabilidade, coisas do tipo. Se você for procurar em qualquer lugar, tipo, o que define React é só uma library para fazer UI. Renderização. É isso. Pra renderizar. Resumo. Mas tem uma definição que eu acho bem legal, que o React ele é uma função que recebe dados e gosta de uma view. Então sempre é dados como a origem das coisas. Genial. E aí, explica um pouco aquela ideia de manipular o DOM, que antigamente eu falava assim, get element by ID, e aí isso mudava o DOM direto. E aí o React cifrão, tinha uma treta que faz um shadow DOM violento, como é que é isso? É um virtual DOM, né? Eu lembro que quando a gente codava em jQuery ainda... Eu acho que a gente tem que explicar o que é DOM, será? DOM é a concretização do HTML em um modelo de objeto. Né? É o que está sendo renderizado, visto ali, em modelo de API. Você pode ir lá e manipular e falar, aquele campo que eu estou vendo, eu posso pegar ele como objeto, tirar coisa dele. É como se fazia as coisas antes, né? É como a gente fazia antigamente, manualmente. Hoje ainda se faz, mas através dessa interface. E eu lembro que, por exemplo, a gente tinha que tirar o dado de um campo para filtrar uma tabela. A gente realmente pegava o campo, catava o value dele, pegava todas as linhas da tabela, lia linha por linha, tirava cada um dos itens. Então a gente fazia uma operação e 400 toques no DOM, assim, tipo, o browser renderizava assim 400 vezes lá. Mas aí acho que isso que entrou esse ponto de, a gente
tá destruindo o dom toda hora, e aí os caras começaram a fazer um monte de técnica pro jQuery ficar mais rápido. Era uma loucura. E essa questão, o React é uma lib, é um framework, que aí acho que ele se declara como uma lib. Né? Pelo menos no site do React está lá, assim, uma lib. Mas o que é uma lib? Como a gente diferencia isso aí? O React nasceu numa época onde o Angular 2, que tinha o Angular 1 na época, mas aí tava já as coisas acontecendo pro Angular 2. E o Angular 2 o Angular sempre foi uma coisa muito robusta, assim, sempre foi muito encorpado, sempre teve tudo dentro dele. Além de trabalhar com Vue. Eles chamam de opinionated, né? Eles já tomam várias decisões para você. Isso, exatamente. Então ele sempre veio mais enxuto, assim. E aí tomou-se a ideia da framework JavaScript, que é algo muito mais completo, que não só trabalha com a Vue, mas também ele provê coisas de requisições HTTP, já traz coisas para você fazer o Ajax, traz coisas para você criar factors de classes para poder trabalhar manipulando serviço, esse tipo de coisa. Então o Angular veio com essas coisas todas, então deixou muitos, assim, eu falo até pra mim de programador, muito mal acostumado. Então, tipo assim, eu já não fazia mais implementação nenhuma fora do Angular. Pra mim, eu colocava o Angular, encaixava ele e tava no meu universo ali tranquilo, tava na minha parte ali suave. E aí o React veio com a proposta de ser a função que põe o dado na tela e vira uma view, né, que só faz aquilo. E aí eu lembro que eu demorei a mexer com o React. De verdade, eu já vi ele quando ele nasceu em 2013, lá para 2014, mas eu só comecei a mexer valendo no final de 2016, ali começando em 2017, que foi de muitas tentativas do Luan apresentar lá pra gente, lá onde a gente trabalhava, como o React era, tentar colocar lá, não vou citar o local, né, porque teve algumas resistências lá para isso acontecer, mas aí eu comecei a enxergar o React de outra forma, porque eu achava que, cara, eu tenho uma coisa aqui que faz tudo, me dá tudo fácil, que é o Angular, e vou migrar para uma coisa que agora eu preciso encontrar quem que vai fazer o HTTP request, quem que vai fazer agora minhas classes de acessar service, e quem que vai fazer agora minha view. Agora são coisas totalmente distintas. E aí eu demorei a querer ir pro React por ele ser só uma biblioteca de view. E aí eu achei que não valia muito a pena. Só que no final das contas, quando você começa a pensar que o Angular te entrega tanta coisa, que na real você utiliza tão pouco daquilo e às vezes aquilo pesa tanto a tua aplicação, a gente começou a ver problemas de garbage collection, de objetos que era escrito em memória e ele não tinha a estrutura de tirar ele da memória e limpar aquilo. Nossa. E aquilo ali gerava um gargalo muito grande. No início tinha um cara chamado Zone, cara. Tinha o digest do Angular 1. Então assim, coisa comum era abrir uma página HTML, uma página em Angular, manipular ela por 5 minutos, você já começa a ver componente travando na tela. Você vê coisa que você clica, demora a responder, umas coisas bem absurdas acontecendo. Tinha o Zone, você escrevia ali um input, aí nada acontecia na tela, você dava tirava dele. Mexia o mouse, né? Você mexia o mouse. Mexia o mouse e o Angular disparava evento pra todo mundo. Beleza, alterei, pessoal. Aí o pessoal começava a fazer os bind nos lugares que tava usando aquele cara. Então, tipo, tinha uns problemas muito absurdos e eles começavam, em vez de eles refatorar naquele momento e lançar um framework mais limpo, mais tranquilo, eles enfiavam mais uma camada de coisa para resolver aquele problema. Antes de ter o Zone, tinha esse problema de disparar a alteração do que o Angular fazia. Em vez de ele resolver esse problema, o que eles fizeram? Colocaram o Zone. Aí beleza, aí colocou mais uma coisa. E aí ficou uma zona. Exatamente. Ele era uma zona. E aí tinha problema de fazer reatividade lá com... Tinha um NGRX, não sei se você lembra. Esse era o cara que solucionava a reatividade. Né? Exatamente. Aí, em vez de solucionar na própria framework a reatividade, eles incrementaram mais um cache chamado NGRX, e aí ficou mais robusto. Então, o negócio foi ficando muito grande, e aí tomou um rumo que a galera falou, não, vamos voltar para as coisas mais simples, pegar o React, tanto que o React ele era muito menos usado que o Angular naquelas épocas, e hoje em dia o React já está ali na ponta das coisas ali. Virou critério de emprego para muita empresa. Então é mais ou menos por isso que as empresas gostam tanto de React, cara. O que eu mais vejo é vaga de React e que o pessoal menos encontra é desenvolvedor de React, cara. Como é que é isso? Eu acho que assim, muitos empresários que são donos das empresas, sócios, coisas, de um tempo para cá, com a evolução das coisas, começaram a dar mais voz para os desenvolvedores, para poder citar a tecnologia para currículo, para as coisas das empresas contratarem. E como os desenvolvedores começaram a migrar muito para React, para uma coisa mais simples e com uma escalabilidade melhor em formato de componente, porque o React já nasce para ser em formato de componente, ele já é filosofia da própria biblioteca.
eu vejo que esses programadores começaram até a ter uma participação de sugestão para as empresas. Então, muitas das vezes que você vê numa empresa precisa de programadores que em React, mas na verdade, na maioria das vezes é o time que já pede, coloca que seja em React, porque a gente já faz em React e tudo mais. E aí as sugestões começaram a ser mais ouvidas e essas coisas entraram mais na pauta. Tem ideia de startup também, né? Ficou hypado, Facebook e tal. Sim. Então eu crio uma startup hoje e vou começar com as coisas que eu sei. Sim. E se eu estudei o hype, então minha empresa vai partir de coisas mais novas e vai gerar emprego. Mas acho que isso tem a ver um pouco também com questão de curva de aprendizado, né? Eu lembro pelo menos da época do Angular JS, né? Que por mais que ele era muito opinionated, né? Ele tomava muitas decisões pra você. Eu lembro muito bem que tinha ali os style guides que você tinha que ler, tipo John Papa. John Papa reinou. Conhecemos o John Papa nessa época, né? John Papa do E aí, acho que teve muito isso também, que quando migrou pro 2x, né, do Angular, e a galera falou, pô, e aí de novo, né, essa coisa... a galera ficou meio, tipo, putz, de novo eu vou ter essa curva de aprendizado gigantesca pra aprender. E aí o React veio com essa filosofia de tentar fazer algo que você tem uma curva de aprendizado ali menor, apesar de que acaba que no ecossistema React você também acaba estudando um monte de coisa, mas você vai digerindo as coisas aos poucos ali, né? Dói menos, como o Dói fala, menos. Dói muito menos. E eles têm uma premissa de não dar tantos break changes. Se você ver as premissas dele, é muito alta isso. Na real, eu vou falar uma coisa, eu não lembro de breaking change. Não, se for pra falar assim, eu sei que teve, mas teve a mudança de função pra classe. Né? Só. Acho que só e mixin. Só 2 break changes que eu lembro foi esses dois. Só que é muito old, E né? assim, os caras fizeram tipo assim, era do 12. Eles fizeram algo tipo, a gente vai ter um break change, então fique esperto aí. Aí foi tipo uma versão, e depois na outra versão que os caras tiraram. Eles vão deixando você ir tranquilo, até você se adaptar a isso. E mesmo assim, eles criaram, por exemplo, o Live Cycle do React sofreu bastante alteração do React 16, né? Que mudou os componentes de ciclos de vida e tal. Mas eles não não tiraram da linguagem, da biblioteca. Eles manteram, só que deixou lá um método old lá, falando que aquilo ali Eles avisaram a depreciação. depreciado. Vocês acham que é interessante a gente explicar assim, a ideia de componentes? Porque essa ideia de pensar em componentes e ciclo de vida de componentes do React, que é bem diferente da forma que a gente trabalhava antes. Acho que isso que me deixou apaixonado na época pelo React foi isso. Foi a ideia de que eu já estava estudando na época coisas parecidas, estava estudando WPF, não me julguem, mas ele tinha um aspecto de componente que já me deixava contente. E aí, quando o cara me apresentou que, nossa, toda a lógica desse componente, ele não precisa estar jogado em um lugar maior, que era o chat, né? Lembro que era um cara do Facebook que deu a palestra, eu não lembro o nome dele agora, cara. Que ele deu a palestra, ele explicou, tipo, o chat, a lógica toda desse chat pode estar dentro desse próprio chat. E quem vai dar manutenção nisso vai entrar nesse chat para dar, sabe? Então a responsabilidade fica muito mais única ali dentro dos itens. Então, isso é o que me deixou apaixonado. Mas a ideia de componente é isso, o negócio dele e a construção da interface, o negócio dele, como ele se comunica, todo ficar dentro dele, né? Ficar isolado dentro dele, de forma que o reuso não precise de... Desacoplado, coeso, mais fácil de testar. Cara, fica muito mais fácil. Eu lembro que a gente programava tudozão no server e cuspia o HTML. Você tinha que sacar, o cara tá logado, tá deslogado, é uma conta premium, é freemium. E isso mudava o componente a forma que cada um se comportava. E aí, cara, esse monte de if pra saber o comportamento de cada coisa se espalhava pelo código. Sim. Nossa, uma pra hora gerenciar funcionava isso e outra hora não funcionava, você não sabia o porquê. E aí você mudava uma coisa, mudava em 1 milhão. A ideia é que o componente saiba, cara, agora tá se comportando dessa forma, então eu sei absorver esse evento e toma aqui. Então, se for por fase testar também... Ele cria abstrações muito agressivas, por exemplo. Eu tenho um drop-down, ele é todo construído, ele tem toda uma regra, mas na saída dele eu vou ter um velo e um on-change. Tipo, o cara que vai usar ele não precisa saber de tudo, como ele funciona por dentro, ele precisa saber que essa entrada é essa saída do dado. E isso se espalhou para tudo. Tudo no React hoje, se você for ver, tem um padrão assim, mais ou menos. Tipo assim, eu tenho uma lista de itens. Quem sabe mostrar o item é o componente de tabela X. E eu só sei passar para ele a lista. Então, tipo, a minha manutenção fica específica. Eu tô dando manutenção no que? Na exibição. Então, provavelmente eu vou dar manutenção dentro do componente. Na onde busca? Então, provavelmente eu vou dar manutenção fora do componente. Mas isso aí cabe também a como o desenvolvedor, o programador abstrai isso aí, né? Porque você pode cair num erro de virar o macarrônico do mesmo jeito. No caso aí de você ter seu componente premium e freemium, um cara tendo as duas responsabilidades. E aí você já começou a entrar no mesmo problema. Tipo assim, o React não te previne isso.
Você tem que usar ele de maneira... Mas ao mesmo tempo ele definiu uma coisa que é legal, que é justamente o one-way data bind, né? As coisas sempre vêm de cima para baixo. Que no Angular a gente tinha lá que a gente começava a fazer umas gambiarras também, que era o two-way data binding, que aí as coisas entravam ali em loop, né, de atualizações. E ao mesmo tempo que ele definindo esse one-way data bind, né, as coisas vêm de cima para baixo, também a gente começou a entrar em novos problemas, né? E aí, como que eu faço um componente filho avisar um componente pai das coisas, né? E aí... Tá, vamos lá, assim, como é que foi pra vocês os contatos com React, cara? Que eu lembro que, ao contrário da maioria, quando eu vi o JSX, eu fiquei super feliz. Eu falei, é isso aí mesmo, cara, é o JavaScript que tem que estar por cima do HTML, não é mais agora o HTML que tem que chamar de vez em quando um JavaScript. Só que isso é uma mudança de paradigma, né? Eu, a primeira vez também que vi o JSX, até numa palestra aí do Luan, falei, esse negócio aqui não presta não. Mas hoje em dia, se eu não faço view declarativo, eu falo, cara, não dá. Eu não consigo fazer de outra forma. Ele ditou muita coisa mesmo. Pra mim faz muito mais sentido, você tá realmente ali. É como se fosse, como a gente fala também da linguagem SQL, né? Que a gente constrói a forma que a gente vai devolver os nossos dados, né? E ali ela tá muito mais próxima de como vai ser a saída dela, né? E aí o JSX trouxe isso pra view, né? Então, quando eu vi a primeira vez foi horrível, cara. Eu falei, nossa, essa parte é mais difícil. E também para criar um projeto levava mais ou menos 1 hora. Não sei se vocês pegaram essa época. Se eu ia criar um projeto, eu tinha que configurar o GUP, configurar um monte de coisa. Puta, eu tinha que baixar o plugin para compilação. Era muito difícil. Aí veio o Webpack, que até hoje ninguém sabe como funciona, mas ele sabe que encapsula tudo lá dentro. Né? Exatamente. Eu lembro que no Angular tinha o System.js, pra gente poder fazer a configuração toda lá do projeto. Era um trem muito complexo, cara. Tinha o System.js lá. E tipo, o React, a primeira impressão dele não foi saudável. Até porque a época não tinha nada parecido, né? Sim. Então eu falava, nossa, aquilo é muito feio. Aí com a insistência, que eu fui insistente pra mim aprender, porque senão eu não ia conseguir não. Aí começou a mudar as visões. Mas na época foi horrível. E hoje eu também tenho esse mesmo problema. Eu construí uma aplicação esses dias sem nenhum framework. Só com o Vanilla mesmo. Só pra me sentir como era. E acabou ficando parecido com o React, cara. Porque eu já penso assim, né? Então eu acabei levando pra esse caminho. É bem diferente. E hoje, cara, pra começar, vocês assim, como começar? Porque, felizmente, a gente tem o Create React App ali. Eu ia falar, cara, eu me sinto no futuro com o Create React App. Eu ainda vejo assim, cara, tem muita coisa, tem meio que o cara tem que sacar aquilo que tá acontecendo, ou isso é melhor, é pior, não sei, cara. Porque NPM, Babel, um monte de coisa. Eu vejo muito papo assim na internet e aquelas coisas tipo assim, aprenda React em um dia, 15 minutos. Eu acho que você vê milhares de posts nesse nível e eu acho bem fora da realidade. Com certeza tem os caras aí que são monstros que conseguem em um dia aí dominar algumas coisas, eu não duvido disso. Mas tipo assim, o React, eu acho que ele te obriga a entender vários paradigmas antes para você absorver ele de maneira suave. Ele não é uma coisa macia assim que você passa e já entendi como que liga as coisas, o que chama o que, ele é algo bem confuso. Dá pra pensar que se o cara coloca, por exemplo, aprenda React um dia, talvez ele não esteja especificando o nível que você vai estar de React, porque você consegue um dia criar algo em React. Sim, dá pra aprender, essa é a questão. Ok, mas aprendizado também existem níveis de aprendizado. Não quer dizer que você aprendeu. Por exemplo, você já sabe. Então, por exemplo, se você vai lá dar um Create React App, mas você não busca olhar o que é que ele criou ali pra você, todas as coisinhas que estão ali, tipo, você sabe só dar um Create React App. O que está acontecendo debaixo dos panos ali do Create React App? É muita coisa pra você entender. Só esse comando, que os caras falaram, demorava 1, 2 horas pra resolver esse ambiente, você resolve em uma linha. Então, tipo, não é algo simples. A gente tipo assim, é abstraído de maneira muito fácil para quem vai usar, mas tem muita complexidade por dentro. Lá por dentro ele tem uma biblioteca padrão que sabe executar a aplicação, que sabe limpar a aplicação, que sabe fazer coisas mínimas ali. E você, por meio dessa interface, gerencia os arquivos. E ele gera os arquivos básicos. Então, na verdade, você nem tem na mão mesmo ali o que faz a mecânica funcionar. Você confia no script que os caras criaram. Porém, quem criou foi a própria Facebook e tal. Você pode abrir lá o GitHub deles e ler, então... Tanto que se você, na verdade, quiser entender um pouquinho do que está acontecendo,
dá para você começar a construir sua aplicação. Você pode dar lá um npm install do React, você baixar o pacote. Em vez de você dar o Create React App, você ir na mão e começar lá. Você vai fazer todas as configurações, tipo instalar o Babel, você vai fazer o Webpack, tipo, você vai fazer toda essa configuração lá sua para aí você começar. Você pode fazer isso. Vai demorar muito mais tempo? Vai. Eu não faço isso. Isso que eu tô falando. Aí você sabe, você fala só de Babel e Webpack, cara. São duas coisas monstruosas. Esses dois caras já resolvem milhares de problemas. O cara pensa bem, um cara que tá começando, zero, tá ouvindo isso e fala assim, pô, velho, o que é isso que vocês estão falando, né? Você tem que saber o mínimo de JavaScript, aí você descobre que o JavaScript tem milhões de formas, ele é um ser mutante. Tem o JavaScript que o browser aceita, tem o JavaScript que o Node aceita. Opa, tem um outro player aí, você tem que entender o que é Node para saber que tá rodando, NPM, Yarn. Aí você vai chegar a tocar e escrever Create React App. Você tem que saber tudo isso antes. Exatamente. Mas eu acho que, tipo... O ecossistema dele não é... É isso que ocorre. Primeiro você começa lá na frente pra começar a olhar pra trás. Né? Esse é um problema da maioria dos frameworks atuais. Eu acho que o único que não tem esse problema é o Vue. Eu acho que é o único que não tem esse problema latente, assim, de você ter que entender um ecossistema por trás. Eu tenho que ter Node. O Node vai me proporcionar usar o Babel, que vai me proporcionar escrever Xnext. Eu acho que isso é um problema do JavaScript? Sim, com certeza. Eu não vejo isso como um problema, eu vejo isso como uma feature. Você se vê como bug, você vê como feature. Exatamente, você podia estar tendo que resolver todos esses problemas e eles te entregam encapsulada. Encapsulou. Eu acho a ideia de você usar o Babel, por exemplo, eu acho genial. Porque você pode... Hoje, você pode deixar o browser, pra mim, o browser não precisa nem mais atualizar a linguagem em si dele. Por mim, faz só otimização de performance, beleza. Volta pra asa. Mas o resto, as features, é só você compilar esse código lá pro mínimo de suporte ali do JavaScript, beleza. Igual uma adição recente, que é aquela... Você adicionar aquele operador optional chaining, né? Se eu vou acessar um campo de um objeto que está nulo, eu tenho que ficar verificando, o objeto não é nulo, o campo não é nulo, não sei o que, você fica fazendo aquele monte de end, né, no if. E aí a galera falou, não, a gente pode ter um operador copiado de uma outra linguagem, provavelmente o C#, e Kotlin. E aí não importa se o browser suporta isso ou não. E isso é genial, porque você pode usar o JavaScript que você quiser. Eu vi palestra do Sebastian lá que fez e cara, você olha pra cara dele e fala, caralho, velho, esse maluco fez esse bagulho todo sozinho, viu? Era um monstro, velho. Mas vocês não acham que isso, assim, cara, é difícil o cara ser pró mesmo em JavaScript? Porque o JavaScript é assim, a gente tá com essa situação, aí eles meio que modificam o JavaScript, só que ele só funciona dentro do React, dentro desse ambiente, que ele não funciona em outro local. Cara, às vezes o cara tá lá no Node, tô ligado o que eu vou fazer. Não, cara, talvez não dê muito certo. Mas você pode usar no Node também. Eu vou dizer que isso tudo aí acaba formando um programador com mais bagagem e mais, como que eu posso dizer, um pouco mais especialista em JavaScript. Porque uma coisa que eu vi muito com o Angular, quando teve aquela hype do Angular todo, que tinha programadores que estavam ali mexendo com JavaScript, veio do jQuery e tudo mais, que o jQuery você não faz um if, você usa você não faz uma estrutura de repetição, tipo um for, você usa o .it lá, que ele faz todo um laço de repetição nos elementos. Eu queria entrar nesse ponto aí também. Eu sinto que depois que eu comecei a mexer com React, eu finalmente aprendi JavaScript. Exatamente. Não teve opção, né? É muito engraçado. Porque essas frameworks tinham um negócio muito bacana, que assim, otimiza o tempo de desenvolvimento, mas a longo prazo te deixa um programador preguiçoso, que se chama diretiva. E aí ele vinha com diretivas lá, por exemplo, o Angular. Tinha uma diretiva que chamava ng_for. Você passava ng_for, passava o elemento, a coleção de itens, né? E o item que vai ser percorrido, e ele fazia todo o looping ali dentro pra você e acabou. O Vue tem o v_for, né? É a mesma ideia. Mas isso nem é tão bom, tipo assim, por mais que hoje, você acabou de dizer que não é bom, óbvio, mas isso não é bom no outro sentido também, porque eu tenho que aprender uma coisa alheia ao JavaScript. Exato, exatamente. Que, tipo, se alguma coisa acontecer e eu tiver que trocar de linguagem, de framework, e aquilo tudo foi inútil, né? Foi um conhecimento muito específico. Foi específico daquilo. E no React eu uso um if ternário, que é um if normal. Eu uso um for, eu uso um map, que é tudo do JavaScript. Tá? E isso também me deixa muito contente. Eu reparei que a longo prazo, realmente, é minha opinião pessoal, eu acredito que de curto prazo,
o Start em React é mais demorado do que o Start com Vue ou com Angular. Angular talvez não, porque hoje mudou muito o Angular. O Angular é mais lento e ainda. tá bem robusto, mas em comparação com o Vue, eu acho que se você pegar agora, eu vou começar uma coisinha, eu acho que você consegue ter um start de conhecimento um pouco mais rápido com o Vue. Só que eu acho que a longo prazo o React te proporciona um aprendizado de JavaScript um pouco mais profundo e aí provavelmente você já começa a entender mais, ser mais especialista na linguagem e começar a ter starts mais rápido com o React do que com o Vue. Eu percebi isso pessoalmente em mim mesmo como programador. Coisas que Angular me dava de mão beijada, tipo, criar classes, você fazia um factor, tinha um ponto factor no Angular 1, tipo, criava ali, mas eu nunca na real entendi o que era a fabricação de uma classe com JavaScript. Eu nunca fiz class em JavaScript antes de mexer com React. Porque, cara... Até nem tinha, não tinha precisa. necessidade. Não existia também, né? mas naquela época já tinha o Babel, naquela época lá que você podia fazer esse tipo de coisa. Mas como ele fala, era para ser simples o Angular 1, e ele te entregava aquela estrutura de funções lá, mas te dava algumas coisas prontas, tipo ponto directivo, lá você fazia uma diretiva lá, ponto filter, você criava um filtro de pipe lá. Você fazia tudo, só fazendo a anotação dele. Você não tinha orientação a objeto, você não era um programador pro, você era um programador daquela framework. Você queria falar que não era um programador. Não, um programador, você era um programador. Não, e hoje, por exemplo, a quantidade de vezes que eu me vejo utilizando coisas de JavaScript como map, reduce, filter, e aí vou transformar um objeto, transformar ele num outro formato que de repente a chave dele é um nome, porque eu quero fazer uma contagem por categoria. E aí são coisas que você fala, pô, você pode utilizar isso no React também para gerar de repente uma listagem de categorias e ali um item. Então aí você começa a aproveitar conhecimento em outras partes. E não ter que baixar uma library só pra fazer um Redux, que isso... Caralho, eu usava Lodash pra fazer Redux, cara. Tipo, que vergonha. Na verdade chamava underscore na época. Cara, que triste, é vergonhoso. E o React conseguiu, sem ter break changes, evoluir muito. Tipo, muito. E continua, né? Se você pegar agora, se for lá baixar o React agora, ele já vai ter o chaining, o optional chaining. Ele já vai ter o hooks, que é um bagulho assustador. Se você estudar sobre hooks, você muda a sua visão sobre como declarativamente fazer negócio. Os caras conseguiram fazer negócio ser declarativo e, cara, mind blow. E não quebrou nada. Você consegue escrever React igual você escrevia há 5 anos atrás, quase. Eu sinto que eu escrevo o mesmo React de anos atrás. Tá, antes da gente chegar nessa... De maneira mais madura, né? Porque passam 5 anos. Tá assim, olhando agora, 5 anos, não sei quantos anos de projeto de React vocês já passaram, mas quase isso aí, tenho certeza. Assim, como que é estar dentro de um projeto grande que já tem anos, ou pelo menos um ano, com o React lá dentro, como que ele se comporta? Tá explodindo, tem milhões de versões de React lá dentro, milhões de formas de escrever a mesma coisa. Eu quero saber a realidade nua e crua do desenvolvedor React. Essa visão aí. Eu sei que a gente tem muitos problemas, mas a maioria deles não é React. É outras paradas. É o desenvolvedor. Não, é decisões de projeto mesmo. Arquitetura de software e tal. O React em si continua muito parecido com... E é muita coisa essas decisões, acho que vem de momento, né? Naquele momento, aquela decisão fazia muito sentido, só que 3, 4 meses, tudo muda e... Aí começa a virar aquela cicatriz daquilo que era uma solução, vira uma dor, né? Eu acho que o que mais trouxe problema no âmbito do React, pra mim, foi o Redux. O cara que mais me trouxe problema a longo prazo. A curto prazo, a longo prazo, problema foi o Redux. Pô, lá na empresa do Redux a gente tem tanta coisa já pronta de Redux que a gente até aproveita em apps web, né, com React Web e React Native. Tipo, a parte de autenticação dos nossos sistemas. É uma biblioteca nossa lá que a gente usa. Dependente do ambiente. Aí, tipo, a interface de fazer consultas de dados históricos, que a gente, como a gente trabalha com a IoT, quase todos os sistemas têm a mesma interface de consulta histórica. Compartilhado entre todas as partes. Então, a gente tem design system feito em React lá, a gente aproveita o componente em todas as aplicações. No caso, nosso design system é só para a parte web. Mas então, assim, a gente aproveita muita coisa entre vários projetos que pra gente é tipo... Através do Redux. Muita coisa em Deixa eu ver se eu entendo aqui, cara. Vocês estão me dizendo que o React é um negócio que recebe dados e cospe uma view. E aí ele faz isso. E só que agora ele tem que saber o estado em que essa view tá. Isso, os dados estão, na verdade. O estado que os dados estão. E aí, para isso, ele precisou de algo que tá além dele. Um componente, uma lib, que é o Redux. Mais ou menos. Por exemplo... É o gerenciamento de estado, na verdade. É o gerenciamento da aplicação, do estado da aplicação como um todo.
Então você imagina que o React já tem uma ferramenta mínima para gerenciar estado e funcional, muito boa. Ele tem o internal state, que funciona muito bem, e ele tem o context, que funciona muito bem. E você já consegue trabalhar só com isso. Esses caras não são Redux, eles estão lá dentro Não, do eles React. são nativos do React, funcionam ok para todos os cenários. O problema é que nós tínhamos cenários, acho que todos nós passamos por isso, tínhamos cenários que a gente tinha uma aplicação muito grande, onde componentes capilares, né, os componentes lá da pontinha que tinham dados estavam muito longe. Tipo, para os dados chegarem nele, e aí depois a gente tinha muito negócio, a gente não queria que um dado fosse mexido por alguém que não fosse, aí os caras criaram um cenário que é o Redux, que é um cara muito bom para fazer essa gestão de estado da aplicação como um todo. Então sua aplicação fica numa árvore de estado à parte do React. A verdade única. E ela se conecta. Ela passa a ser a verdade única da aplicação inteira. E eu falei que era um problema por causa das pessoas novas que entram no projeto. Que geralmente você explicar Redux para alguém é muito complicado. Por algum motivo bizarro, as pessoas demoram muito tempo para entender. E ele é um negócio bem simples, cara. Tipo, eu tenho um objeto, jogo numa função que transforma ele e volta para a inércia. Ação, objeto, inércia. É simples. Eu sou um dos caras que você ensinou e eu tive muita dor com isso. Mas eu acho que essa dor do Redux vem, cara, por causa das coisas que vem acumulando com o React. Cara, se você pegar o cara, não, só Redux, esquece renderização, vamos falar só de estado, velho. É que quando você tá pegando React, aí aparece Redux, você tá naquela ânsia de entender tudo isso ao mesmo tempo. Foca primeiro em React. Exatamente. Essa que é... React, não, se você tiver ok. É tanto que... Pensar nisso daí. Você vai sentir. Exatamente. Eu Esse ia aí falar é o exemplo clássico da autenticação. Clássico, porque você vê que vários componentes acabam tendo um comportamento assim ou assado, dependendo do estado do usuário. E aí é uma coisa que você fica passando na árvore inteira aquilo, você fica, pô... E aí essa parte é insuportável. Hoje eu resolvi isso com hooks. E aí eu não preciso mais do Explica do pra mim o que é o React Hooks. A hooks é uma forma que a galera entregou. É magia? É feitiçaria? Pior que parece magia. Pior que parece magia mesmo. Se você vê de primeira, você fala, eu não sei como isso está acontecendo. Depois dá pra entender. Escreveu uma linha acontecendo. Você fala, algo errado está acontecendo aí. Mas é uma solução que os caras entregaram para você poder fazer ações de life cycle e estado com um componente em formato de função. Então você pode declarar, tipo assim, eu quero usar um estado. Aí você vai colocar lá, use state, aí você usa aquele estado, e aquele estado magicamente tem a função de descer o dado e renderizar o componente, você não precisa se preocupar com isso. E ele também tem um cara pré-feito, então ele tem um cara de como gerenciar um dado e como fazer algo em cenários X. E você consegue agrupar eles e fazer sua lógica de negócio toda ali dentro. Então você consegue guardar, por exemplo, o seu usuário, sua autenticação lá, fazer isso. Inclusive no projeto atual, eu parei na autenticação e falei, puta, eu vou precisar do Redux. Falei, cara, não, vou tentar fazer com hooks. E deu, tipo, muito certo. E ficou testável. Sem precisar de criar um milhão de coisas. Né? Mas ele, não dá pra explicar, eu acho que hook assim, de boca, assim. Tem que ter código, né? Tem que ter código. A mão chega a coçar. A minha mão coça aqui. Eu só sei falar com os dedos, não sei falar com a boca. O Redux, ele é, voltando um pouquinho antes, né? Um dos problemas muito grandes que eu passei, e foi um problema assim, um pouco até recente, faz uns 2 meses aqui da própria empresa, que foi como o Redux ele vem para resolver ali o estado da aplicação e criando umas formas de gerenciar o fluxo de tudo isso, ele é um cara reativo a mudanças. Então, tipo assim, você ameaçou mudar, ele fala, beleza, vou atualizar quem tá plugado neste item que muda também. Então, todo mundo que, por exemplo, você atualizou o nome do usuário, todo mundo que tá ali esperando alguma coisa acontecer com o nome do usuário, o componente se atualiza também, para poder manter a integridade entre todo mundo, né, todos eles. E aí teve um seguinte cenário, uma tela que começou a ficar muito enxuta, quer dizer, tinha muita coisa ali dentro feita e tudo estava sendo feito com Redux. Qualquer mínima coisa era um Redux. E quando você vai fazer isso, você envolve aquele pequeno componente com uma camada em volta para falar que esse cara agora é um cara reativo. Por si próprio, o componente não está plugado ao Redux, está avulso. Você precisa criar uma coisa que a gente dá o nome de container em volta para falar, beleza, agora você se conectou ao estado da aplicação. Quando alguém atualizar, você vai receber essa atualização.
Só que numa tela tinha, sei lá, eu chuto ali que tinha uns 20 componentes fazendo isso. Então, chegava os dados, né? Tava vindo, pá, chegou os dados. Quando o primeiro componente atualizou, os outros começaram a reagir. Cara, teve uma série de atualizações em cascata ali que chegava a ter mais de 300 atualizações e mais de 300 renderização da view. Tipo, não era só ter... O React ele é inteligente para fazer renderização. Só que quando ele percebe que a instância do objeto mudou, ele se reescreve. Dependendo de como você... É uma reação em cadeia da bomba Cara, gerou uma reação em cadeia tão grande que você via o usuário clicando para abrir o modal, tipo, o clique ia, demorava um segundo a aparecer o modal travando o formulário. Porque Os tudo FPS era subindo. Redux. É aquela coisa, Redux é filé, tudo mais, é a hype, e a gente, vamos colocar Redux tudo. Padrão é Redux. E aí gerou todo esse problema. Eu acho que CRUD não se beneficia bem do Redux. Exatamente. Porque formulário é muito grande, é muita renderização. Talvez até a melhor forma de trabalhar seja o CRUD em si não esteja pregado no Redux e só as ações por fora dele. E aí Não sei se tem o melhor cenário, na verdade. E aí eu fiz uma solução que eu considero até paliativa para resolver esse problema, que foi assim, quando os dados estavam vindo, carregando, a view estava se renderizando e as coisas se comportando. O que eu fiz? Enquanto os dados não terminassem de carregar, eu estava dando retorno nulo na coisa lá para nada ser escrito. Então nada para baixo que usava Redux estava fazendo nada. Depois que carregou a primeira vez, aí em uma única vez foi uma avalanche de atualização. Mas de 300 atualização para 10 e modal nenhum mais travando, isso já foi um ganho muito grande. Mas não seria assim a forma certa. Tinha que ser feito um pouco mais inteligente. Mas como a gente estava ali criando uma maturidade com o Redux, a gente achou que tudo se resolvia com o Redux, tudo acabou tendo Redux. Também faz parte do aprendizado, É um em larga aprendizado escala, da não teria como arquitetura. Hoje a saber gente já disso, não né? começa as coisas mais pensando em Redux, a gente começa no simples e se precisar põe. E se precisar mesmo colocar, põe. A gente fez um sistema que quase não tinha nada, né? Eu fiz recentemente uns testes com um cara chamado Effector, eu fui testando outras coisas. Sim. O Redux ainda é bom, com hooks ele ficou muito melhor, na verdade. Ficou tipo, muito da hora. O que é tentador do Redux é você ter aquele lugar que você sabe que você tem toda a informação que você precisa. Sim. Isso que faz o desenvolvedor ficar tentador. É tentador. Porque assim, cara, se eu precisar, o trem vai estar lá. Não, mas é uma faca de dois gumes. E isso é ruim também, porque quando Sim. o cara vai debugar, puta, é uma tristeza. E testes com Redux eu não gosto da forma que eles são feitos. Tá, vocês estão falando pra mim hooks, Redux e... Beleza, o React, ele é open source, ele é da comunidade, suportado pelo Facebook. Ele foi criado e é suportado pelo Facebook. O hooks, por exemplo, ele nasceu do Facebook ou ele nasceu da galera? Cara, eu acho Ou que ele nasceu da galera ele e foi uma depois necessidade, recebeu o aval do Foi Facebook. dentro do Facebook mesmo, Foi. até o Dan Abramov deu um talk super... Ele falou, né? Esse talk é excelente. eles Mas assim, a fizeram maioria isso. dos componentes que estão ali na órbita do React, eles são assim, Teve muito hook que com aval veio... do Facebook, ou a galera mesmo vai criando, aí cria 2, cria 3, aí de repente fica um só. Eu acho que o Facebook não tem essa... Eles não fazem essa parada de dar opinião forte sobre outros componentes, tipo, se deveriam ou não existir. E isso é bem interessante, que mais uma vez eles apresentaram isso e eles falaram, ó, isso aqui é uma forma nova de você desenvolver aplicações. E uma forma nova de você gerenciar o estado da sua aplicação e lógica dela, mas não é uma breaking change. Você pode continuar fazendo vida que segue, se quiser continuar usando Exatamente. as coisas do jeito antigo. Não antigo, eles nem falam de antigo, mas é do jeito... O jeito convencional. É. né? Tanto que eu já vi até algumas pessoas, tipo, tem o Tyler McInnes, que ele bota assim, ele tem, por exemplo, ele dá 2 aulas para você de React. Ele bota o React Standard, tipo, ele não vai usar hooks, ele não vai usar nada, e depois se você quiser usar essa nova forma de escrever, nenhuma das duas está certa ou errada. Mas você tem essas 2 formas, qualquer uma delas tá ok. Mas a comunidade abraçou bem, assim, é legal que várias bibliotecas, elas continuaram dando suporte tradicional, vamos assim dizer, né? Mas aí é como se fosse uma nova feature ali, né? Tipo, a biblioteca de animação Spring, React Spring, tem agora suporte para hooks. Você pode dar um use Firebase, isso é incrível também. Isso é legal, que eles não falaram assim, não, a gente vai migrar para hooks. Não, agora a gente suporta hooks. É sutil a diferença, mas eu acho fantástico que incrível. as coisas ainda podem ser Se utilizadas. você tem um projeto do mesmo jeito. legado, assim, um projeto legado não, se você tem um projeto que já começou da outra maneira e você quer continuar, você vai continuar e vai tudo dar certo. Se você quer extravasar e fazer um bagulho novo, vai dar certo. Se quiser misturar os dois, também dá certo. Os caras que vai dar manutenção vai ficar chateado, mas vai dar certo. É incrível. E eu nunca ouvi falar de React legado, na verdade, então isso que é massa. Tem, cara, aqui a gente acha que já tem eu tinha um projeto, legado, né? esse Mas já tem tempo 3 atrás. anos. Nosso sistema mais velho de React tem 3 anos. Esse tempo atrás eu fui dar manutenção de um projeto de 3 anos também,
do começo da faculdade estava em React. Só que 0 ponto alguma coisa. Eu falei, pô, vou pôr 16 aqui, vamos ver o que vai virar, né? Vai quebrar tudo. Eu troquei, sabe o que quebrou? O Node Size. Porque o Node Size tem que ser recompilado de novo. Só isso, você roda Node, rebuild Node Size lá, e GG, tudo funcionou. Nada quebrou, nenhuma feature antiga parou de funcionar. E, cara, e no Angular, eu já vi tanto onde eu trabalhava alocando equipes só pra fazer breaking change e refatorar sistema porque quebrou a versão. É o que eu mais escuto. Eu tenho um componente de Angular que eu fiz de máscara há um tempo atrás, no Angular 2. Fiz componente de máscara. Hoje, o Joaquim que dava manutenção nele, eu parei de mexer. Mas, cara, ele tinha que mexer, toda vez que lançava uma versão, ele tinha que ir lá e mudar todo o componente. Sim. O Joaquim tava totaço já, eu acho. A gente já fez muita força-tarefa pra mudar tudo. O Roger já viu isso acontecer várias vezes que ele trabalhar com a gente. Ele fez nossos layouts de Angular. Vamos encaminhar para minha última pergunta, que eu quero saber assim, cara, qual que é o futuro do React, cara? Porque eu vejo que o JavaScript está caminhando e se performando tão bem que vai chegar a um ponto que eu não sei, assim, o JavaScript, essas novas versões, ele por si só, como você diz, ele já faz muita coisa. Vai precisar ainda do React no futuro? O React tem mais coisas para nos entregar? Ele já está assim fechadinho o escopo dele? Eu gostaria que o futuro não precisasse de framework nenhum. Eu gostaria, é o que eu gostaria. Mas não acho que é o futuro. Também acho que não. Porque você sempre vai precisar... Cara, alguém vai fazer algum trabalho e vai falar, cara, eu não quero fazer isso de novo, velho. Exatamente. Virou uma lib. Pronto. É exatamente a ideia de... Não vou fazer isso de novo. Mas eu acho que assim, ó, vamos colocar futuro a curto prazo. Sei lá, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Eu acho que isso não vai morrer agora. Depende um pouco dos navegadores também. Se depender dos navegadores, eu acho que não morre nunca. Aí que não morre, Porque exatamente. dependendo do que você pôr de feature nova, você quebra tipo a web todo. É, O mundo, É igual, né? é igual a questão JavaScript. de uma coisa que acabava dependendo muito dos browsers e que ainda tá por vir aí, né? Sempre é o futuro que a gente sempre tá sempre esperando, é a questão de Web Components. Você vê que a gente ainda tá esperando aquela promessa de que tudo vai virar Web Components, né? E Mas, tipo, eu escuto isso já há 7 anos, cara, que eu escuto isso. É muitos há anos, muito cara. tempo. A gente tem frameworks como, acho que o Svelte é baseado Polymer também. Polymer. Tinha mais um Mas ainda assim, da Mozilla, que acho que Bricks, né? Mozilla Bricks, não sei se existe ainda. essa dependência aí de esperar o browser também evoluir, eu acho que isso segura as coisas. E fica bem claro, você vê, quando o browser precisou evoluir para alguma coisa acontecer, um browser, o outro gato pingado, sei lá, a Mozilla, que é muito doida, que evolui rápido, e o Chrome tentaram fazer coisas rápidas, mas quando a comunidade precisou evoluir, por exemplo, o React é mantido pela comunidade. É muito rápido, cara. Uma necessidade muda muito rápido, os caras estão lá, já estão em cima, já abrem issue, você vê, a galera passa conversando. Tem issue que tem 1 ano que os caras ainda estão conversando sobre como fazer. Ó, o própria feature de Async Await, que é uma coisa incrível. A própria feature de Async Await, que é incrível, a feature de Optional Chain. Essas features incríveis foda de Disconstruction. Se não tivesse sido a comunidade forçado a TC lá a fazer e colocado no Babel, talvez não teria, cara. E é incrível essa força da comunidade. Eu lembro uma época que o Facebook tava querendo tirar da comunidade o React, já apareceu na hora o Preact lá. Foi Pra falar, vocês não querem ter React, o React não vai ser nosso, então a gente vai criar o nosso. Foi porque os caras falaram da licença. Eles falaram assim, mas qual que é a licença? A licença acho que era... Não lembro qual que era a licença. Não era uma licença boa, cara. Era uma licença ruim, assim, entre aspas. Dava a entender que o código que você fez usando o React era parte da não podia Facebook. concorrer com o Facebook, tinha umas paradas assim. Não podia concorrer e a galera falava que na verdade o Facebook era dono do seu código. Exatamente, que não era. Acho que era só que podia concorrer. Mas aí a galera falou assim, não, beleza, a gente vai lançar o Preact, a gente sabe como fazer, vai dar certo. Aí a Facebook depois lançou a licença, acho que é a MIT hoje, é MIT, né? Acho que é MIT. É isso aí. Bom, você que está aí esperando a gente entrar na briga entre React e Angular, ou React Vue, ou falar de React Native, ou se você é mais louco ainda está esperando a gente falar de WebAssembly, esses tópicos serão tópicos de outros episódios, porque senão a gente fica muito longo aqui. E eu já deixo o agradecimento aqui ao nosso convidado de honra, Álvaro Vibrantes, por estar aqui. Sempre um prazer participar aí, espero ser convidado outras vezes. E eu vou fazer um agradecimento especial a Thiago Fernando, Raul César, Matheus Tizianel, Diego Mendes. Esses contribuíram mandando perguntas aqui, que ajudou a montar a nossa pauta do programa. E agradecer a todos vocês que ouviram nosso podcast, fizeram o nosso download.
E React faz parte já de praticamente todos os projetos aqui da nossa nuvem tecnologia. E se você é programador front-end React, acesse carreiras.nuvem.net para estar de olho nas nossas vagas. E acompanhe nossos próximos episódios do Papo na Nuvem assinando nossos canais no Spotify e no Deezer. E interaja através do Instagram, @nuvemtecnologia, e do nosso YouTube, Nuvem Tecnologia é o nome do nosso canal, onde está publicado nossos podcasts. E se você quiser comentar, deixar comentários, é um bom canal a responder pelo nosso YouTube, haja vista que o Spotify não tem um canal de comentários, né? Se você quiser deixar uma avaliação mais direta, acesse bit.ly/paponanuvem04, que é um canal onde você vai avaliar ali, dar umas estrelinhas, dar uma crítica, uma sugestão de pauta. Às vezes, se você quer participar também do nosso podcast, é daqui da região do Centro-Oeste, quer participar, também pode acessar por lá. Bom, pessoal, foi excelente o papo sobre React e no mais, nada mais.